Olá pessoal, olá oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de profundidade. Nós vamos recortar Kant, nós vamos recortar dentro da apostila, a primeira apostila, né, no primeiro bimestre, o terceiro capítulo, nós vamos fazer um recorte em Kant em duas questões. Primeiro, a crítica à razão pura. Ok? Como vocês estão vendo, da apostila 1, da página 410, 411. Tá? Nós vamos falar especificamente sobre a segunda revolução copernicana e o que é fenômeno e coisa em si. Tá? Nós vamos discutir coisas muito complexas hoje, por isso que é uma aula de aprofundamento. Eu já falei sobre o que eu vou falar, tá? Só que eu vou esmirilhar isso daí. Eu vou transformar no que eu puder de mais fácil para vocês. Então, a nossa aula hoje vai ser basicamente uma aula focada em segunda revolução copernicana, que foi ele que fez, e o que é fenômeno e a coisa em si. E a gente vai discutir também proposições sintéticas a priori, ok? Que basicamente está nesse texto, a crítica à razão pura do Kant, lá do século XVIII, tá bom? Pessoal, eu estou aqui com o meu auxiliar aqui, o quadro. Nós temos aqui uma parte falando sobre onde eu vou usar para explicar a segunda revolução copernicana, e aqui temos o desenho de um brócolis, tá? E o que esse brócolis tem a ver com a aula, só aguentando aí até o finalzinho para a gente descobrir, tá bom? Pessoal, vamos começar aqui. Caso vocês escutem um latido, o Galileu e a Frida que estão aqui emocionados com a chegada do pessoal aqui em casa. E infelizmente eu tenho que gravar em casa, não é um estúdio, vocês me desculpem, tá bom? Pessoal, bom, vamos começar. Primeiro, o contexto. Por que temos que falar sobre o contexto? Immanuel Kant está vivendo em um período onde tudo que nós temos hoje, energia elétrica, ó, essa luzona linda aqui, maravilhosa, a tecnologia que nós estamos usando, engenharia e tudo mais, está nascendo. E ele percebe, né, que existe progresso em algumas áreas da ciência. E o que era chamado de ciência na época era a engenharia, a física newtoniana de Isaac Newton, a matemática, a engenharia elétrica, tudo isso era ciência, né? E ele estava vivenciando isso. Ao vivenciar isso, pessoal, ele começa a se perguntar: a ciência a filosofia é uma ciência? Será que é possível tornar ela ciência? Né? E aí é a grande pergunta que ele vai trabalhar, né, em cima tal. Então ele vai fazer uma grande revisão, ok? Uma grande revisão da filosofia até os tempos dele, e ele vai perceber o seguinte: a filosofia nunca, né, a metafísica, além do físico, além da parte analítica, além da experiência, porque a filosofia discute um monte de coisas, discute a teoria sobre conhecimento, discute estética, discute um monte de coisa, só que tem uma parte conhecida como metafísica, que é além da física, né, significa isso, que vai além, ela fica no plano da analítica, ela fica num plano onde as coisas não são percebidas através dos sentidos. E aí ele vai perceber o seguinte: enquanto ciência, a metafísica ela não se tornará, não tem requisitos para isso. E aí o que esse cara está fazendo? O que o Kant está fazendo? Ele vai unir dois grandes blocos da filosofia, né? Nesse momento nós temos os racionalistas e os empiristas, duas oposições, né? Dois pontos de vista que muito pouco se dialogam. Quando se dialogam, um ressalta sempre mais um do que o outro, tal. Então ele vai revolucionar a filosofia como era. Ele vai fazer uma mudança tão grande, galera, que vai ser conhecida como uma revolução copernicana.
copernicana. Copérnico, galera, eu já falei isso para vocês, ele transformou a física a partir de uma teoria, a teoria heliocêntrica. Veja só, nesse desenho aqui. Nós temos aqui o primeiro desenho, a teoria geocêntrica, onde a Terra é o centro do universo e o Sol orbitando em volta dele. O que Copérnico fez? Ele inverteu isso. Tá? Ele transformou, ele propôs na teoria dele, que estava correta, que o Sol é o centro da nossa galáxia e a Terra orbita, assim como os demais planetas, o Sol. Então, assim como Copérnico, Kant vai inverter a ideia de que o sujeito deva sair da órbita do objeto, porque era assim que era antes. Como é que era? O objeto ficava no centro das atenções da filosofia e o sujeito, os filósofos e o conhecimento orbitavam em volta. E Kant ele propôs uma questão. Será que temos a capacidade de conhecer de fato o que é um objeto, a essência dele, a coisa em si? Aquilo que está dando título, né, subtítulo à apostila de vocês, fenômeno e a coisa em si. Veja só, já vou falar sobre o fenômeno. A coisa em si é a essência do objeto. E ele vai perceber o seguinte, não, o ser humano é incapaz de conhecer a essência daquilo, tá? Porque o conhecimento humano, ele vem através da experiência. Então, temos a experiência, temos o contato, tocamos, olhamos, sentimos, ouvimos, ok? Provamos. Por meio de uma intuição, de uma sensação, nós geramos, organizamos os pensamentos, organizamos conceitos na nossa cabeça. E aí temos, então, a priori e a posteriori. Então, o conhecimento gerado pelo intelecto, pelo conceito, pela representação, e o posteriori, que é o conhecimento sensitivo, tá? Essa ideia aí. Bom, pessoal, prestem bastante atenção, estou dando uma coladinha aqui nas minhas anotações. Então, não podemos conhecer a coisa em si. Não podemos, tá bom? Ele inverte isso. Então, já que não podemos conhecer o objeto, vamos colocar o sujeito no centro de tudo. Primeiro vamos discutir ele e os objetos vão orbitar em volta do sujeito que investiga as coisas. Então, veja só, é uma revolução. A filosofia, como era antes, nunca mais será igual. Nunca mais será igual depois de Kant. É importante entender isso. Então, podemos conhecer apenas o fenômeno. O que é o fenômeno? O fenômeno é aquilo que acontece, é aquilo que nos apresenta, é aquilo que aparece para nós, é aquilo que experimentamos através das sensações, ok? Isso é fenômeno. E só podemos conhecer isso. Ele vai propor o seguinte, ele vai fazer uma discussão nesse texto, A Crítica à Razão Pura, ele vai fazer uma discussão muito, 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 muito importante, tá? É o seguinte, existe uma proposição, né? Por que a filosofia ela não vai ser uma ciência nunca? Porque, primeiro, temos vários tipos de proposições. Temos a proposição analítica, temos a proposição sintética e temos uma que ele vai criar. Então, veja só, temos experiências, né, de proposições. Proposições é aquilo que a gente consegue aplicar de fato, explicar de fato as coisas, né? Então, ele vai ter dois tipos, ele vai classificar de dois tipos. A primeira, a analítica, e a analítica quer dizer o seguinte, uma característica inerente. É uma característica inerente ao sujeito. Então, uma proposição analítica tem um predicado que é inerente ao sujeito. Veja só, predicado é aquilo que é inerente, tá? Veja só, a bola é redonda, né? É implícito isso, é uma característica inerente
a bola ser redonda. Então, é do ponto de vista analítico. Agora, veja só, se eu falo para uma pessoa que não conhece o que é uma bola, ela nunca saberá o que é redondo. Ela nunca saberá, ela não consegue entender a frase, ela não consegue entender. Se ela não pegar, se ela não tocar e não saber o que é uma bola, ela não saberá o que é redondo. Entende isso? Estão conseguindo entender? Veja só, se ela pegar a bola, ela experimentar, né, ter essa relação, essa conexão com a bola, ela saberá, e eu falar a bola é redonda, ela vai saber que redondo é esférico. Entende isso? Então, é uma proposição analítica. É por isso que a metafísica nunca será uma ciência. Por quê? Porque se eu ficar só falando de coisas que são inerentes, analíticos, se a pessoa nunca ter experiência com aquilo, ela nunca sairá do lugar. Por exemplo, uma das proposições da metafísica é a discussão de Deus. O que é Deus? Para onde vamos? Como chegaremos lá? Universo, alma, espírito, entende? Qual é a essência das coisas? Qual é a essência das coisas? A metafísica fica nisso e ele vai dizer a metafísica nunca vai sair do lugar, nunca vai ter progresso, assim como a ciência. Então, o que é progressista na ciência? Qual é a proposição que leva a ciência a se desenvolver? Ele chegou a esse ponto, ele chegou lá e entendeu que existe a proposição sintética, beleza? O que é a proposição sintética, pessoal? Predicado está separado do sujeito. Por exemplo, a mesa é branca. A pessoa não precisa... o branco não é uma mesa. O branco não é uma mesa. Então, veja só. Não está implícito uma coisa na outra. Eu não preciso, de fato, conhecer aquele objeto para saber tudo que está na frase, para tudo que está na ideia, contido na ideia. Então, a ciência trabalha com uma proposição sintética. Só a experiência pode deixar claro isso. A ciência trabalha assim, se a pessoa não souber o que é branco, se ela não vê o que é branco, e se ela não vê o que é uma mesa, ela não sabe o que é uma mesa branca. Beleza? Então a ciência ela só trabalha dessa forma. Ela não trabalha com a ideia de um predicado inerente que está junto ao sujeito. Ela trabalha com uma ideia de que precisa-se ter experiência, precisa-se ter o contato. Tá? Então, Kant percebe que a filosofia ela tem que caminhar desse modo, senão ela nunca se desenvolverá, ela nunca partirá para outro ponto. Como eu falei para vocês na aula passada, a filosofia, Kant vai propor, para de ficar discutindo essas coisas aí, onde que nós vamos chegar, Deus, universo, tal. Isso é muito subjetivo, isso é muito metafísico, isso é uma proposições muito analíticas. Ele vai propor uma filosofia sintética. Ele vai propor uma nova filosofia, uma nova proposição. Ele vai unir o que é bom das duas. Ele vai fazer o seguinte, ele vai construir a proposição sintética a priori. Tá? A priori, a ideia de intelecto, de relacionar conceitos, tá bom? Analítico. Então, olha lá, ele vai pegar proposição analítica, o que é de bom na proposição analítica, eu vou falar com vocês sobre isso, mais a proposição sintética, que é igual a um tipo de proposição que o analítico deve sempre estar conectado à experiência. Então, veja só, a filosofia, a ciência, ela só vai desenvolver quando, enfim, nós conseguimos explicar e desenvolver coisas onde a experiência e o analítico caminham juntos, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. E quando eu falo exemplo prático para vocês, eu consigo construir uma cena para vocês em que vocês vão, pela experiência que você já tem,
conseguir fazer o raciocínio analítico, beleza? Fazer essa interpretação analítica, a priori, tá? Então, veja só, o professor em sala de aula, ele faz isso. Ele utiliza da teoria de proposição sintética a priori de Kant. Quando ele pega uma teoria, explica, faz exercícios com vocês, dá exemplos no dia a dia, propõe uma atividade onde vocês vão vivenciar de fato aquilo, vocês aprendem. Por quê? Porque temos uma proposição analítica, uma proposição sintética a priori. Ou seja, ele uniu a experiência e a teoria e fez vocês se conectarem a isso. Então, é por isso que o brócolis está aqui. Gente, eu não sei desenhar nada bem, tá? Eu não sou como o Rafael. Rafael manda bem pra caramba no desenho, na tatuagem, faz de tudo aí. Eu não desenho, não. Veja só, se eu escrevo só a palavra brócolis aqui na luzinha, pessoal, vocês, nesse exato momento, estariam imaginando o que é um brócolis. Então, eu falo assim, o brócolis é verde. Vocês estariam, já por ter experiência, vocês saberiam do que eu estou falando, e aí o conhecimento continua andando, beleza? Se eu falo assim, eu quero descobrir a essência de Deus. E aí, como é que a gente faz? Se a gente mesmo não consegue entender o que é Deus e o que ainda mais é a essência dele. Eu quero descobrir o verdadeiro sentido da vida. A gente não entende tudo de vida e não entende o sentido dela muitas vezes, né? Porque estamos aqui. Então, ele vai propor o seguinte: quando nós conseguirmos unir a proposição sintética a priori, conseguimos fazer a conexão entre a experiência e a teoria, nós avançaremos, nós nos desenvolveremos. É assim que acontece dentro da cabeça de vocês. É uma teoria do conhecimento e é magnífica de inteligente. Veja só, quando Kant ele propõe isso, ele consegue descrever com bastante exatidão o que acontece dentro da cabeça de vocês. Por quê? Na medida que vocês estão aprendendo agora, nesse exato momento dentro da casa de vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando, ou quase tudo, espero que tudo, né, que eu esteja falando, vocês estão conseguindo fazer conexões. Apesar de eu estar falando palavras como preposição, sintética, a priori, vocês estão se conectando a tudo isso, porque eu já expliquei o que é uma proposição, né? Eu já expliquei para vocês o que é. Não preciso explicar o que é sintético, porque o que é sintético, inclusive já expliquei para vocês, que é a experiência, é o que você tem sentido ali, e a priori é o intelecto, é a racionalidade ali, é a hora que você para pensar e analisar o negócio. Então, quando eu faço essa conexão com vocês, vocês aprendem de fato. Porque se eu ficar, imagina isso, imagina numa aula, galera, se eu ficasse falando somente de teoria, e coisas que vocês não viram, ou não vivenciaram, ou pelo menos nunca tiveram uma explicação mais palpável, vocês vão viajar. É por isso que muitas vezes a gente não entende a coisa que alguém fala. Porque nós, primeiro, não conhecemos, nunca experimentamos, nunca ouvimos falar naquilo lá. Né? Então a gente tem que entender o que é essa ideia do Kant. E o que é isso? É a conexão, fazer o nosso cérebro, o nosso conhecimento, quando nós estamos aprendendo, ele faz uma conexão entre a experiência e a parte analítica, beleza? A parte do pensamento, a teoria, o conhecimento, o conceito. Então, nós fazemos as duas coisas se unirem. Então, quando eu digo para vocês o que é um brócolis, no cérebro de vocês, por vocês já verem um brócolis, já comerem um brócolis, vocês sabem o que é esse brócolis, tá bom? Pessoal, essa é uma das grandes teses aí da crítica à razão pura de Kant, e ele vai discutir justamente como conhecemos e as limitações da ciência, da filosofia como ciência, tá? Se nós, da metafísica, basicamente, se nós
se a metafísica ela não consegue sair daquele estágio analítico, ela nunca se desenvolverá como se desenvolve as ciências daquela época, né? Engenharia, física, matemática e tudo mais, tá bom? Pessoal, eu vou terminar essa aula, vou deixar para vocês uns exercícios sobre isso daqui, 5 exercícios, tá? E vou deixar um exercício complementar depois também dessa aula aqui, ok? Pessoal, um grande abraço, um grande beijo, boa semana para vocês, tá bom?